Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Os irmãos estão felizes nessa noite? Sim ou não? Gratidão ao Senhor pela oportunidade que me é concedida de voltar a essa casa de oração. E desta vez ter a responsabilidade de transmitir a vocês uma porção da palavra de Deus. Seja o Senhor nosso Deus louvado por essa riquíssima oportunidade. Eu quero registrar louvores a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela vida do seu adjunto, presbítero Carlos Cândido. Seja Deus louvado pela sua vida. Gratidão a Deus pela vida de todos os obreiros que cooperam no setor 4 e estão ladeados conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. E aos queridos líderes de juventude nas respectivas congregações desse setor, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Aos irmãos que já nos antecederam, louvores a Deus pelas vossas vidas, nosso irmão que já nos abençoou através dos louvores. Enfim, a toda a igreja do Senhor que está aqui reunida. Eu tenho por certo que Deus não nos reuniu aqui em vão. Eu tenho por certo que se esta noite o Senhor Deus tiver misericórdia de nós, o seu nome vai continuar sendo glorificado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Antes de fazermos da palavra de Deus, eu quero fazer um pedido especial aos irmãos. No final do culto, quando os irmãos forem orar, apresentem por favor meu filho ao Senhor e a fazer alguns dias que está doente. Não está hospitalizado, está em casa, mas está um pouco enfermo. Por essa razão que minha esposa não está comigo aqui. Está em casa cuidando de Lucas. Mas tenho por certo que quando eu estiver pregando aqui, o Senhor Deus estará cuidando dele. Com o assunto dessa lição vai ficar muito mais fácil para mim. Jesus pode visitá-lo e ao chegar em casa eu posso ter notícia de vitória. Quantos vão orar? Graças a Deus. Meus irmãos, vida de pregador é uma bênção. A gente luta muito, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu já tentei mudar a mensagem aqui 3 vezes. Mas eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você está de posse da Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, eu quero ler com vocês alguns versículos. Mais precisamente a partir do versículo 4. Juízes capítulo 1, a partir do versículo 4. Juízes capítulo 1, versículo 4. Os que encontraram digam: eu achei. Está escrito: e Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas suas mãos, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens, e encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele e mataram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, o apanharam e cortaram fora os seus polegares, os dedos das mãos e dos pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares cortados das mãos e dos pés juntavam carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz. Assim o Senhor me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu.
Quantos podem dizer amém? Sei que nessas coisas é difícil da gente dar glória a Deus, né? Mas vamos observar o texto e ver aquilo que os céus querem tratar conosco. Meus amados irmãos, aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada e amam a palavra de Deus, hão de convir que a história dos filhos de Israel está dividida em algumas fases. Para ser mais preciso, a introdução à escatologia básica vai dividir a história dos filhos de Israel em 10 fases, em 10 períodos. E o texto que lemos está inserido em um destes períodos, a saber, um período considerado como o período mais crítico da história dos filhos de Israel. Esta fase, conhecida como o período dos juízes, é um dos períodos mais difíceis. Há quem diga que é um período de apostasia, é um perigo que os filhos de Israel estão correndo quando eles estão recuando de estarem na presença de Deus. De sorte que os filhos de Israel já não têm mais prazer de cultuar ao Senhor, estavam interessados em servir a outros deuses, e esta brecha que eles abrem na sua espiritualidade trouxe para eles um prejuízo terrível na sua comunhão e no seu relacionamento com Deus. De propriedade que quando eles se afastam de Deus, houve uma brecha tão terrível que, para chamar a sua atenção, Deus permitia que as outras nações invadissem os seus territórios, para que eles se acordassem e despertassem da sua sonolência espiritual. Deus permitia que as demais nações invadissem os seus territórios, os seus terrenos, saqueassem os seus bens, maltratassem as suas famílias, levassem os seus filhos como escravos, e até mesmo os filhos de Israel iam sendo levados escravos para as outras nações. De forma que Deus encontrou este meio, esta forma de atraí-los, permitindo a adversidade, permitindo a crise, permitindo a dor, mas ainda assim Israel desprezava este despertador divino, porque a crise, a adversidade, a situação adversa, os saques que eles sofriam por parte dos seus inimigos era uma espécie de despertador espiritual, mas eles não estão atentando para estes despertadores, de maneira que continuam vivendo uma vida dissoluta, e somente quando estão aprisionados, somente quando estão cativos, é que eles vão despertar e voltar a Deus e dizer: Senhor, restaura-nos, faze-nos voltar aos nossos termos, aos nossos territórios, e nós iremos voltar a servir ao Senhor. Deus lhes dava as oportunidades devidas, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E vai dizer a Bíblia que estas oportunidades eram aproveitadas pelos filhos de Israel por apenas um período, quando eles esqueciam do que sofriam nas mãos dos inimigos, quando eles sofriam dos que sofriam na mão dos adversários. Eles voltavam a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. É por isso que parece repetitiva a história dos filhos de Israel no livro dos Juízes. E todas as vezes que a Bíblia vai introduzir a história de um juiz, o próprio escritor, autor, faz questão de dizer que Israel tornou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porque na verdade isto se tornou para Israel como um ciclo vicioso. Eles se viciaram no pecado. O problema não é pecar, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o problema é quando nós nos viciamos de tal forma que nós não conseguimos viver sem o pecado. De maneira que os filhos de Israel já não conseguiam mais viver sem o pecado. Eles pecavam e isso se tornou um ciclo. E o ciclo se desenvolve desta maneira: os filhos de Israel pecam, transgridem, se afastam de Deus. Deus permite a adversidade, o cativeiro, os saques através dos seus inimigos. Eles são cativos no cativeiro, se arrependem, voltam a Deus. Deus lhes dá uma oportunidade e eles recomeçam, mas tornam a pecar, porque, como disse, eles estão viciados. Mas Deus, ele sempre terá um homem. Deus, ele sempre terá um instrumento. E eu vou repetir isso aqui até que você entenda e glorifique a Deus. Deus, ele sempre terá um homem. Deus sempre terá uma mulher. Deus sempre terá um jovem. Deus sempre terá um instrumento para usar nos dias de crise e de adversidade, para usar nos dias de apostasia. Se existe uma coisa que Deus é especialista em fazer, é em levantar os seus arautos, os seus instrumentos, os seus profetas, os seus vasos, para serem usados nas suas mãos e reparar a espiritualidade do povo.
Oxalá que nesta noite Deus encontre guarida no coração de alguém e lhe levante como instrumento, como profeta, como profetisa, como um vaso, não simplesmente para você ser visto como alguém usado por Deus, mas para você ser uma referência para a sua geração e para os seus dias, e que quem olhar para você deseje a glória de Deus que habita em você, porque Paulo disse aos Coríntios que a nossa face reflete como num espelho a glória de Deus que habita em nós pelo Espírito de Deus. Então, nestes momentos de adversidade, Deus sempre levantava um dos seus instrumentos, um dos seus porta-vozes, um dos seus arautos, um dos seus juízes, para legislar a causa dos filhos de Israel. Mas o interessante é perceber que neste contexto vai aparecer no capítulo inicial, nos textos e nos versículos que lemos, a biografia de um homem que era um déspota nos seus dias. Esse homem era de um caráter assombroso. O seu caráter era tão corrompido que a própria Bíblia Sagrada vai destacá-lo como um instrumento do inimigo para ser contra os filhos de Israel. Se você observar a biografia deste personagem, a saber, Adoni-Bezek, você vai ver que o texto começa dizendo que os filhos de Israel, eles vieram à luta contra os cananeus, contra os fariseus, que eram chefiados, que eram norteados por este homem. Este homem, ele tinha uma característica peculiar na sua instrumentalidade de guerra. Este homem, por onde passava, ele matava. Por onde passava, ele saqueava os bens de quem ele vencia. E por onde passava, ele deixava um rastro de destruição. Eu não sei se você percebeu, mas este personagem, ele tem 3 características que são parecidíssimas com as características atribuídas ao diabo, adversário das nossas almas. Este homem é um homem tão terrível, é um homem tão fora dos padrões da sua época, que ele, por onde passava, deixava um rastro de morte, um rastro de roubo e um rastro de destruição. De maneira que alguém que comenta a sua biografia vai dizer que o seu caráter é semelhante ao caráter do diabo, adversário das nossas almas. Mas o que mais me impressiona não é o fato dele guerrear, vencer os demais povos, as outras nações, os povos vizinhos, roubar os seus bens, matar os seus habitantes e deixar um rastro de destruição. O mais terrível é que quando ele decidia não matar alguém, ele usava um método peculiar seu. Este método era propriamente seu, para que estas pessoas ficassem subservientes a ele, para que eles se tornassem uma espécie de escravo. De maneira que quando ele decidia não destruir as cidades, apenas roubar e apenas saquear os seus bens e não matar os habitantes, ele tomava todos os homens da cidade e ele cortava os polegares das mãos e dos pés. É por esta razão que quando ele é aprisionado pelos filhos de Israel, que venceram a batalha contra os cananeus e os fariseus, alguém vai lhe pagar na mesma moeda. E na verdade não é uma espécie de vingança humana, mas é uma vingança divina, porque ele mesmo diz com seus próprios lábios que na mesma moeda que ele usava para ferir os seus adversários, Deus agora estava o ferindo. Mas percebam os irmãos, que até os momentos que antecediam a sua prisão, todas as cidades, todos os vales, todos os atalhos, todos os valados, todas as aldeias que eram atingidas por este homem, ele passava por elas, e todos aqueles que eram vencidos por ele tinham os seus polegares das mãos cortados e também os polegares dos seus pés. Parece-nos que é um tanto quanto desconexo da realidade de alguém que conhece de guerra, que conhece de peleja, que conhece de batalha, cortar apenas os polegares das mãos e dos pés. Se nós fôssemos fazer uma análise e tentar entender este homem e a maneira com que ele age para imobilizar os seus inimigos, nós deveríamos dizer: por que ele não cortava um braço inteiro se ele é tão mau? Por que ele não cortava ambas as pernas, mas ele cortava apenas os polegares? É porque existe um detalhe, ou melhor, alguns detalhes que marcam esta ação deste homem de maneira espiritual. Se você observar o texto, você vai ver que ele fazia questão
de usar esta maneira, este modo de imobilizar os seus inimigos, cortando os polegares das mãos e dos pés. Mas pregador, se ele cortava, qual era a finalidade? A finalidade que ele tinha de cortar os polegares das mãos era o simples fato de que se ele cortasse o polegar das mãos de um guerreiro, nunca mais este guerreiro empunharia uma espada. Repito, todas as vezes que ele invadia uma cidade, ele fazia questão de cortar os polegares das mãos, porque a primeira coisa que ele tirava de um soldado, a primeira coisa que ele tirava de um guerreiro, era o seu poder de luta, porque ele cortava o polegar e esta pessoa nunca mais conseguiria empunhar uma espada. Lembre-se dos irmãos que eu disse que este homem tipifica Satanás. E se você não percebeu, por algumas vezes nas nossas vidas, o diabo quer agir contra nós desta maneira. Como, pregador? Nos imobilizando espiritualmente, cortando-nos os polegares das mãos. Pregador, qual é o desejo do diabo em cortar o polegar das nossas mãos? É tirar de nós o poder de luta, é tirar de nós a habilidade para lutar. O diabo quer nos deixar vulneráveis. É por isso que o apóstolo São Pedro, quando vai comparar o diabo a alguma coisa, tratando-se da sua estratégia maléfica, espiritualmente falando, alguém vai compará-lo a um leão. Pregador, e por quê? Porque o diabo é mais ou menos como o leão. O leão nunca vai atacar sem ele ter a certeza de que a sua presa está totalmente vulnerável. Repito, o diabo nunca vai atacar aqueles que não estão vulneráveis. Quem está fortificado, quem está estruturado, quem está preparado, quem está balizado, quem está cheio do Espírito Santo, não é alvo fácil para o diabo. Talvez você nunca se perguntou, porque alguém enfatiza que você deve ser crente, que você deve andar bem na espiritualidade, que você deve ser cheio do Espírito de Deus. E como é uma festa de jovens, eu vou esmiuçar isso aqui para a gente dar glória a Deus. Alguém até diz: meu líder é muito chato, o pastor da igreja é muito enjoado, ele pega demais no meu pé, esse negócio de oração direto é muito chato. E para consagração, e para matutino, e para campanha, fazer consagração com jovens, isso é muito chato. Mas Deus está dizendo: aproveite esses momentos para ser estruturado no seu espírito, porque se o diabo puder, ele vai arrancar o teu poder de luta. E quando você disser como Sansão: vou me levantar, você não vai saber, mas o Espírito de Deus talvez já tenha saído de você. Sabe qual é o desejo de Deus nesta noite para alguém aqui? É te encher do Espírito Santo até o ponto que você não se embarace mais na sua vida dizendo: eu vou ficar vulnerável, eu não quero esse negócio de oração, eu não quero esse negócio de consagração, esse negócio de mocidade é furada. Deus está lhe dizendo aqui: eu não vou te deixar vulnerável, eu estou te cercando das astutas ciladas do diabo. O diabo quer acabar com você, quer te matar, quer te destruir, mas eu vim aqui como profeta para lhe dizer: você pode sair daqui com raiva, bicudo e beiçudo, mas Deus está dizendo para alguém: eu estou te cercando com a minha glória, você não vai sair daqui vulnerável. Diga para alguém aí: o diabo está ao nosso derredor. Fala aí, irmão, tá com preguiça? Diga: o diabo está ao nosso derredor. Eu não estou preocupado se você vai dar glória, se você vai marchar, se você vai cirandar. Eu estou preocupado é com a sua alma. E Deus me trouxe aqui para ser profeta, para dizer para alguém: o diabo está ao teu derredor. Não brinque com o diabo. Para com esse negócio de dizer: eu amarro o cão, eu piso na cabeça dele, eu chuto ele, eu dou bicudo na cara do cão. Irmão, pare com isso. Você precisa entender que o nosso adversário, ele é sagaz, ele é terrível, ele é astuto. E se ele preciso for, ele vai se disfarçar até de anjo de luz para te derrubar. Mas Deus é tão bom que lhe trouxe aqui para dizer: você não é presa vulnerável, eu estou te cercando e te enchendo com o meu espírito. Você vai ser uma tocha na mão de Deus. Quem pode dizer glória ao nome do Senhor por isso? Mas a nossa geração, ela não se prepara para essas coisas. A gente acha que é só vir para o culto, a gente acha que é só participar do matutino, a gente acha que é só participar do ciclo de oração, a gente acha que é só fazer campanha de visita, fazer vigília e está tudo bem. E o diabo está dizendo: que coitadinho vulnerável. Tem gente que o diabo não tem dificuldade nem de atingi-la. Tem gente que o diabo não tem muito trabalho para embaraçá-la. É só colocar um bombadinho no caminho dela. Diga amém.
Tem gente que é tão vulnerável que o diabo não tem trabalho para atribular ela. Não é só colocar uma piricrente na frente dele. Ele se treme todinho. Você está pensando que é brincadeira, mas é sério. O diabo quer tirar de você o poder de luta. O diabo quer te deixar vulnerável. Você não se pergunta por que tantos ataques, tantas ciladas, tantas emboscadas, tantas armadilhas. Você nunca se perguntou por que tantas vezes o diabo quer atribular você, te arrancar da igreja, te arrancar da mocidade, te arrancar do conjunto das irmãs, te arrancar do ministério. Você nunca se perguntou por que essas coisas acontecem. Não é por outra razão, é ele querendo tirar de você o poder de luta. Mas eu vou dizer aquilo que disse o apóstolo São Paulo à igreja dos Coríntios. Ele disse: as armas da nossa milícia, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sabe o que é que eu acho mais lindo no jovem Davi na batalha contra Golias? É que quando ele foi para o campo de batalha, ele não foi com a armadura de Saul, porque colocaram a armadura de Saul nele, a única coisa que a armadura de Saul fez nele foi travá-lo. Ele disse: tire isso de mim depressa, senão eu morro mais rápido. Quando ele vai para o campo de batalha, ele leva uma funda, ele leva pedra e ele leva o seu cajado. Quando ele chegou no vale de Elá, o Golias olhou para ele e disse assim: meu filho, você está achando que eu sou um cachorro para você lutar contra mim com paus e com pedras? Eu sou guerreiro. Você é um moleque, rapaz. Você está usando essas estratégias para tentar me deter. Ele: o senhor está enganado. Pedra, funda e cajado eu uso lá quando apacenta as ovelhas de papai, para vencer leão e para vencer urso. Como eu sei que contra você eu não tenho força para isso, você está me achando vulnerável. Mas deixa eu te dizer quem é que me cerca. Eu estou indo contra você não com espada, não com escudo, não com pau, não com pedra, mas eu não sou presa fácil. Eu estou indo contra você no nome do Senhor dos exércitos. Se eu disser um negócio aqui, você dá glória a Deus comigo? Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou lhe armando porque você estava desarmado. Glória. Vou falar de novo porque você não entendeu, se não tinha dado um glória melhor. Deus está dizendo aqui: eu estou lhe armando porque você estava desarmado. Mas pregador, eu ando com essa espada aqui todo dia, mas não sabe manuseá-la. E Deus está dizendo para você: a partir de hoje você não vai ser mais uma presa fácil para o diabo. O diabo pode estar cortando o teu polegar das mãos até hoje, mas ele não vai arrancar de você o poder de luta. Ele vai perder a peleja hoje, porque quem está aqui é o valente que amarra o valente. E ele está dizendo para você: eu estou te armando, mas não é como se arma um homem natural. Eu estou te armando como se arma um homem espiritual. Estou te dando o capacete da salvação, estou te dando couraça da justiça, estou te dando a espada do Espírito, estou te dando o escudo da fé, e eu vou falar até você da glória. Estou te dando as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Se você não entendeu ainda, Deus está lhe armando, porque você achou que sentando no conjunto, dando glória a Deus, comprando farda para participar de festa, você estava isento dessas coisas. Deus lhe disse: isso aqui não te arma, isso aqui não te deixa munido, nem terno, nem da gravata te deixa munido, mas o que te deixa munido é armaduras espirituais. E o céu está dizendo: eu estou te armando e o meu nome vai ser glorificado. Diga glória. Vou apertar porque eu não tenho medo de pregar mesmo. É por essas coisas que Deus me chama de maluco mesmo. Tem gente que acha que terno é arma, gravata é armadura, que sapato do bico fino encabula o diabo. O diabo não se encabula com anel de teologia. O diabo não se encabula com gravata de seda. O diabo não se encabula com credencial de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono. O diabo não se encabula com essas coisas não. Mas ele treme na base quando ele vê alguém cheio do Espírito de Deus, porque ele sabe que não é presa fácil. Glória. Mas a nossa geração quer se encher de tudo menos do Espírito de Deus.
A gente se enche de ira, se enche de contenda, se enche de inveja. Briga por cargo, briga por quem vai liderar, por quem vai reger, por quem vai solar. A gente briga por tudo, mas ninguém briga para vir para o culto, chegar mais cedo para orar. Ninguém vem aqui para buscar a Deus, para Deus batizar com o Espírito Santo, irmão. Se tem uma raça que sofre nesses últimos dias, é o tal do pregador, porque ele já vem para o culto debaixo de pressão. O pregador tem que virar na mensagem, tem que ser usado por Deus. Deus tem que dar profecia para ele, tem que dar visão, tem que dar revelação. Coitado do cantor, se acaba de cantar, dá nota em cima, nota embaixo, nota alta, nota baixa, para se virar, para ver se o povo sai do lugar. Mas é porque ninguém mais ora, ninguém mais busca a Deus. Aí bota a pressão no pregador, bota a pressão no cantor. Deus está dizendo para alguém: para de pressionar os outros e coloque a carga em cima de você e diga: quem tem que se posicionar sou eu. Se eu orar, Jesus batiza. Se eu buscar, Jesus entra no negócio e faz milagre. A gente tem que se mexer. Tá ao vivo esse negócio aí, tá ao vivo. Tem que ter cuidado até no que a gente fala. Esses dias eu fui pregar num evento grande, que essas coisas só quem faz é Jesus. Quando eu vi o cartaz, eu digo: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Cheguei lá para pregar. Aí eu pedi ao irmão que me levasse do banheiro, e eu fui no banheiro. Quando cheguei na porta do banheiro, o camarada olhou para mim e disse assim: você é de Campina Grande? Sou. Você conhece fulano de tal? Eu te conheço. Ele olhou para mim e disse assim: eu só vim porque ele disse que você pregava. Trouxe até um papel e uma caneta. Vamos ver se prega mesmo. Eu pensei que ele ia dizer que estava orando por mim para Deus me usar. Mas ele olhou para mim e disse assim: eu quero ver se você prega mesmo, se vai sair alguma coisa. Porque a nossa geração é assim. A gente vai para o culto para ver se vai virar. Quem é que Deus vai batizar? Quem é que Deus vai renovar? Se Jesus vai salvar? E o pobre do pregador sua a camisa, sua a meia, sua a gravata, chega em casa todo arrebentado, quebrado, e o povo não sai do lugar, irmão. Mas não é porque o pregador é ruim, não é porque não tem mensagem, é porque o povo não ora mais. Está vulnerável. O diabo está fazendo o que quer, está pintando e bordando e ninguém faz nada. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: eu vou despertar a minha igreja e armar o meu povo para lutar contra as astutas ciladas do diabo. O pobre do pastor passa o dia todo trabalhando, vem dar a doutrina, às vezes quebrado, arrebentado, passou o dia todo enchendo laje, e chega na igreja o povo: e aí, pastor, vai virar ou não na mensagem? Se o pastor der uma doutrina daquela mais tranquila, o povo diz: e o pastor não está orando não. É porque a gente só sabe colocar pressão nos outros, e a gente não entende que às vezes os vulneráveis somos nós. Quem está sendo alvo fácil do diabo somos nós. Esses dias eu fui pregar em um certo congresso e Deus disse: Deus me ajude, porque eu não tenho coragem de pregar não. Preguei sobre Ananias e Safira. Sabe o que é que mais me dói em falar de Ananias e Safira? É que eles eram crentes. Mas quando Pedro olhou para eles, disse assim: por que vocês deixaram o diabo encher tão fácil vocês? Sabe o que é que Pedro está dizendo para eles? Vocês se encheram mais rápido do diabo do que de Deus. A nossa geração está vulnerável. O diabo entra e faz o que quer, pinta o 7, desenha o 8, puxa a perna no 9 e dá um nó no 10. E o povo não se mexe, o povo não se movimenta. Mas Deus está dizendo: eu estou cercando a minha igreja, eu estou guardando o meu povo, eu estou blindando a minha igreja. Dá para você levantar uma das suas mãos e glorificar a Deus por isso? Ele cortava o polegar das mãos, para que nunca mais o guerreiro empunhasse uma espada, para que nunca mais ele empunhasse um arco, para que nunca mais ele lançasse uma lança. O camarada ficava sem poder de luta. Mas se ficasse sem poder de luta, era ruim. Pior é o que vem agora. Porque existem duas coisas em nós seres humanos que nos distinguem dos demais. Duas coisas que não tem nenhuma outra pessoa, só tem você. Número 1, a sua voz. Se você tivesse entendido, já tinha dado glória. A sua voz
é totalmente diferente da de qualquer outra pessoa no globo terra. Pode ter um timbre de voz parecido, mas nunca será igual, porque a voz de cada um é única. É única. É única. Não entenderam se não tinha dado glória? É por isso que Deus não confunde a oração de ninguém, nem troca a resposta de ninguém, porque Ele conhece a voz de quem ora. Mas deixa eu melhorar. Existe uma segunda coisa, chamada impressão digital. Não existe duas pessoas com uma impressão digital igual. Não existe. Cada um tem a sua. Quando o camarada cortava o polegar das mãos, além de perder o poder de luta, ele perdia uma coisa: a identidade. E se existe uma coisa que o diabo está roubando da igreja, dos crentes, se chama identidade. Vou apertar e vai acabar o glória, mas não tem problema. Sabe quando é que a igreja perde a identidade? Quando ela começa a fazer na igreja o que só serve para o mundo. E eu não vou falar nem de uso e costume, que é para você não sair daqui atribulado e reclamando do pregador. Vou nem falar disso aí não. Mas eu vou falar de coisas naturais, corriqueiras, diárias. Ele quer trazer aquilo que é do mundo para dentro da igreja. E a cada dia que passa, a igreja vai perdendo a identidade. A gente quase não sabe distinguir mais o que é igreja e o que é mundo, porque o mundo está muito mais parecido com a igreja do que em outros anos atrás. Eu não sou saudosista, mas eu lembro do tempo que você reconhecia um crente só pela roupa dele. Esses dias eu estava no estado do Pará e passou no noticiário: 5 jovens crentes foram mortos confundidos com bandidos. Um escapou, e quando foram pegar o depoimento dele, disseram: nos confundiram com os bandidos pela roupa que a gente estava. Olha que terrível. Eram crentes, mas as roupas eram de bandidos. Estava mais parecido com um marginal do que com um crente. Aí você vai culpar o diabo e dizer que foi o diabo que matou? Eu tenho saudade do tempo que a igreja parecia igreja. E olhe que eu não sou muito velho, eu tenho idade de ser filho de algum dos irmãos que estão aqui, mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: a igreja não vai perder a identidade, porque a igreja não é dos homens. A igreja continua sendo de Cristo. E a identidade da igreja, quem dá não é o homem que lidera, quem dá é o Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário e que mandou o seu Santo Espírito para inaugurar a igreja. Porque ele mesmo disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se bem que hoje perdeu a identidade, mas eu vim aqui como profeta para dizer: eu vou restaurar a identidade da minha igreja. Crente vai voltar a andar como crente, falar como crente, se comportar como crente, viver como crente, cultuar como crente, porque até para cultuar como crente está difícil, irmão. Estão desmerecendo esse ambiente de adoração. Estão desmerecendo esse ambiente espiritual. Paulo, quando foi falar do culto, ele disse que o culto deveria ser racional, culto com inteligência, com entendimento. A gente tem que saber o que está fazendo. Salomão, quando foi dar um conselho para a sua geração, ele disse assim: se vocês quiserem ser bem sucedidos no culto que vocês prestam, guarde o pé de vocês quando entrarem na casa de Deus. Mas a gente vem para a igreja, parece estar numa praça de alimentação, parece que está no churrasco na casa dos amigos. Tem gente que vem para a igreja não é nem por causa do culto, ele vem para rever quem ele não viu a semana inteira no domingo. E a gente está reclamando demais e fazendo de menos. Eu posso apertar mais um pouquinho? Não fica com raiva de mim não, mas é a Bíblia. A gente está cobrando de Deus que seja nosso pastor, mas a gente não se comporta como ovelha. A gente está querendo que Deus faça coisas que elas não começam em Deus, começam em nós. A gente vem para o culto e a gente não entende que o nosso culto ele precisa ser dado não para os homens, mas para Deus.
A gente não está aqui para você se alegrar no culto. A gente está aqui para cultuar ao Senhor dos céus e da terra. Você não está aqui para sair dizendo: gostei da festa, amei a festa, amei os hinos, amei a mensagem. Não, não. A gente está aqui para Deus dizer: bem-aventurados são vocês, porque cultuaram ao meu nome, e eu vou derramar sobre vocês a minha glória. A gente está perdendo a identidade até no culto. Eu não vou falar não. A gente está querendo manobrar a liturgia do culto para o culto ficar atrativo. Esses dias eu fui pregar num lugar, alguns dias atrás. Eu estava sentado no púlpito e o obreiro olhou para mim e disse assim: rapaz, a gente vai começar uma campanha forte aqui. Isso é mesmo? É. Se eu vou trazer pregador, vou trazer cantor, vou fazer um movimento aqui, porque se não for assim o povo não vem não. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta simples: qual era a inovação de João Batista no deserto? Não, irmão, porque até a mensagem era pior do que a minha. Jararaca! Pum, dentro d'água. Cascavel! Pum, dentro d'água. Se arrepende, Urutu Cruzeiro! Toma dentro d'água. Quando ele pegou o mais leve, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pum, reclama quando o pastor aperta um pouquinho. Detalhe, não precisava de muita coisa, mas as multidões iam para o deserto para ouvir João. O que está faltando não é mensagem, o que está faltando é gente com Deus na vida para pregar. Não, por causa desse aleluia eu vou repetir. O que está faltando não é culto, não é igreja e não é mensagem, porque a igreja tem para todo gosto. Se não gosta da Assembleia, tem a Batista. Se não gosta da Batista, tem a Congregacional. Se não gosta da Congregacional, tem a Diamantina. Se não tem a Diamantina, tem a Nova Jerusalém. Se não tem a Nova Jerusalém, tem igreja, irmão, para todo gosto. O problema não é a igreja, não é a liturgia, não é hino, não é nada. O problema é o povo que não quer qualquer coisa. O povo quer ouvir mensagem. Não é massagem, é mensagem. Porque a mensagem hoje é muito mais massagem do que mensagem. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: a igreja não vai perder a identidade. Levante a mão para receber esta profecia. Eu não tenho cara de profeta não, mas eu levo uma vida de profeta. Levante uma das suas mãos, coloque a mão no ombro de alguém e diga: Deus vai usar você para mudar a sua geração. Não com essa cara feia não, diga: Deus vai usar você para mudar a sua geração. Deus vai colocar mensagem na tua boca. Deus vai colocar louvor nos teus lábios. Deus vai te dar o dom do ensino. Deus vai te dar o dom da ciência. Eu não sei se você está recebendo essa profecia, mas tem gente aqui que vai receber talentos, dons espirituais para usar. Não é para guardar não, é para usar. Nós não vamos, irmão. Deus pela misericórdia, é pela misericórdia, irmão. Não é porque eu sou bom não. Tem muita gente melhor do que eu. Irmão, pela misericórdia eu estou em alguns lugares. Deus tem me levado em alguns estados desse Brasil. Mas a gente fica besta, irmão. Besta com algumas coisas que a gente vê. Mas Deus vai levantar uma geração forte. Sabe por que eu estou dizendo isso? Certo dia eu fui pregar num congresso. Na verdade não foi num congresso, foi numa escola bíblica de jovens. Fui dar uma palestra à tarde. Dei uma palestra. Quando terminei, um certo pastor pegou no microfone e disse assim: às vezes eu me pergunto, o que será da nossa geração? E eu fiquei preocupado. E o pastor, muito idôneo, disse assim: porque nós velhos estamos passando. E a gente fica se perguntando: quem é que vai ocupar o nosso lugar? E aquilo ficou na minha mente, senhores. Eu fiquei com aquilo me entristeceu. Eu disse: Senhor, será que é tão ruim assim? E eu fiquei quieto. Ia pregar à noite em um congresso, também encerramento de uma escola bíblica de jovens. Fui para outra cidade para pregar lá. Cheguei na igreja triste, irmão, com aquela palavra ressoando nos meus ouvidos: o que será da igreja?
O que será da igreja? O que será da igreja? E o irmão estava dirigindo o culto animado, tal, tudo. De repente ele disse assim: vamos ouvir o irmão fulaninho de tal cantando. E eu fiquei procurando para ver se levantava alguém da mocidade. Não se levantou ninguém. Das irmãs, não se levantou ninguém. No meio da nave da igreja, não se levantou ninguém. De repente, pelo cantinho da parede, vinha um menino desse tamanho. Oh, glória. Subiu no púlpito, pegou no microfone, deu a paz do Senhor e começou a cantar. Irmão, nunca vi um negócio daquele. A igreja pipocou. E na hora, Deus falou no meu ouvido e disse: a minha obra nunca vai parar. Porque quem levanta não são os homens, quem levanta sou eu. E se possível for, eu vou encher menino do meu Espírito Santo, mas a minha igreja vai continuar de pé para a glória do meu nome. Levante uma das suas mãos para receber esta profecia. A nossa geração não está perdida como diz o mundo. A nossa geração não está perdida como diz a mídia. A nossa geração está sendo preservada por Deus. Alguém está dizendo: o que será da igreja? A igreja está perdendo a identidade. Não vai perder, porque Deus vai levantar jovens, Deus vai levantar vasos, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar obreiros valorosos, cheios do Espírito Santo. Mas a obra vai continuar. A identidade não vai ser removida. Não vai, não vai, não vai. Ele queria tirar a identidade. Mas em terceiro lugar, o que me espanta: ele cortava as mãos, os dedos das mãos, tirava o poder de luta e a identidade. Mas ele cortava também o polegar dos pés. Pregador, e o que o polegar dos pés influenciaria? A base, a estrutura, o equilíbrio do corpo, até mesmo a força motriz para alguém correr, está no polegar dos pés. Quando ele cortava o polegar dos pés, ele tirava o equilíbrio de uma pessoa. Ela não tinha poder de reação para correr. Se ela fosse cercada, seria um alvo fácil, porque ela não tinha como correr. Ela perderia o equilíbrio. E o desejo do diabo é o mesmo: é tirar o equilíbrio de algumas pessoas. Agora deixa eu apertar mais um pouquinho. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente não atenta para esses detalhes. Algum tempo atrás, não muito distante, algum tempo próximo, alguém dizia: a doença do século é o câncer. Sim ou não? A doença do século é o câncer. De uns dias para cá, a doença do século se chama depressão. Uma pessoa depressiva, ela perde o seu equilíbrio emocional. E paz, meus irmãos, o equilíbrio emocional também afeta o equilíbrio espiritual. Cuidado e não brinque com estas coisas, porque são coisas seríssimas. Eu nunca recebi tanta mensagem de gente depressiva no meu Facebook como recebi nos últimos dias. Jovens dizendo: ore por mim porque eu estou em depressão. Esses dias eu fui para o estado do Pará, tive que orar por uma jovem que tinha cortado os pulsos, depressiva, querendo se matar. Não brinque, o diabo está querendo tirar o nosso equilíbrio. O diabo tem as suas estratégias. Só que Deus está te dizendo aqui nesta noite: eu estou fazendo com você como eu fiz com o salmista. Eu tirei de um lugar que não te dava estabilidade e firmei os teus pés numa rocha, para que você tivesse estabilidade e os teus passos fossem firmados. Deus, Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: não brinque com as coisas espirituais. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de ser demônio. O diabo não brinca com estas coisas, e nós estamos brincando com muita facilidade. Eu nunca vi uma geração tão desequilibrada como a nossa.
A nossa geração é tão desequilibrada que se ela ouvir uma mensagem aqui que ela não gosta, ela sai. Se o pastor apertar na doutrina, chegar para ela e disciplinar, irmão, a situação está tão terrível, a nossa geração está tão desequilibrada, que se o camarada pecar, está errado, precisa ser corrigido. Aí o pastor chega e disciplina, por correção. Sabe o que ele faz? Justiça. Processa. Danos morais. E a causa ganha. A gente não pode mais nem disciplinar. A gente não pode mais nem corrigir. Se você corrigir alguém na igreja e o camarada for desequilibrado, ele chega e diz: constrangimento, processo. A nossa geração está desequilibrada. Até os nossos profetas estão desequilibrados. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Deus nunca vai usar, ouça isso, Deus nunca vai usar profetas desequilibrados. Deus nunca vai usar obreiros desequilibrados. Não se assuste não, eu tenho coragem de pregar. Existe uma gama de obreiros desequilibrados. Existem pessoas no ministério desequilibradas. Existem líderes desequilibrados. Existem jovens, senhoras, irmãos da nave da igreja desequilibrados. E sabe o que é que elas precisam? Não é de uma pisa. Elas precisam serem estruturadas. E tem estrutura que não é o pastor que dá. Tem estrutura que não é o pregador que dá. Tem estrutura que só o Espírito de Deus, tratando o interior, vai conseguir dar. E é por isso que nos últimos dias a gente precisa que Deus levante pessoas com uma mensagem dos céus para estruturar o espírito de algumas pessoas. Quando João Batista foi para o deserto, o texto vai dizer que ele crescia, mas o texto vai dizer que ele se fortalecia em espírito. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai dar chamada para alguém sem dar equilíbrio primeiro. Mas a nossa geração bate no peito e diz: tem uma chamada, mas não pode assumir o microfone que vira o desequilíbrio. Não pode liderar ninguém que ele se desequilibra. Não pode receber uma oportunidade para algo mais. Não pode subir de carro que ele engrossa o pescoço e acha que manda no povo. Irmão, nós precisamos de uma geração equilibrada. Mas o Espírito de Deus está dizendo: o diabo não vai ter mais legalidade para desequilibrar o meu povo, porque eu sou a base e a estrutura da minha igreja. Sou eu que vou dar solidificação espiritual para o meu povo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus sabe como tratar o ser humano. Se existe um profeta que me impressiona com a maneira que Deus tratou ele, foi o profeta Ezequiel. Quem aqui já leu Ezequiel 37? Ezequiel foi levado pelo Senhor para o vale, sim ou não? Mas se você ler o texto de Ezequiel capítulo 24, você vai ver algo assombroso. Antes de mandá-lo para o vale, Deus teve que equilibrar o profeta. Pregador, como foi que Deus equilibrou o profeta? Deus chegou para ele e disse assim: eu vou lhe dar... Isso aqui porque é sério, eu vou usar uma linguagem mais simples para você entender. Eu vou lhe dar uma lapada tão grande. Olha, no nordestês mais claro. Eu vou lhe dar uma lapada tão grande que você vai perder numa cipuada só o brilho dos seus olhos. Como assim, Senhor? Você é meu profeta. E para onde eu vou te levar, você tem que ter estrutura para profetizar. Mas Senhor, como é que o Senhor vai me tratar? Eu vou tirar do seu relacionamento a sua esposa. Vou matá-la. O dono da vida sou eu. Mas você vai ser meu instrumento. Como assim, Senhor, o Senhor vai matar minha mulher? E tem mais, não chore. Olha que loucura, então. Não chore. Não pranteie. Não vista roupa de luto. Não coma o pão dos pranteadores. Não coloque turbante na sua cabeça. Lave sua cara. Unge sua cabeça. E tem uma coisa: quando eu botar mensagem na boca, pregue. Aí o texto diz que a mensagem veio. Ele profetizou e diz assim: se encerrando o dia, minha esposa morreu. Deus nunca vai dar chamada para gente desequilibrada. Deus sempre vai equilibrar para depois vocacionar. E Deus está dizendo para alguém aqui: sabe por que você não cresceu ainda? Porque você precisa amadurecer. Ninguém amadurece, irmão, levando tapinha nas costas.
Ninguém amadurece alguém aplaudindo, dizendo assim: rapaz, tu prega demais. A gente só amadurece na pancada. É no arroxo, é no aperto, é no estreito. E parece que quanto mais estreito, mais Deus usa a gente, irmão. Ou não está na Bíblia? Certo dia que eu encerro, Jeremias ficou abusado, invocado. Olhou para Deus e disse assim: não adianta me dar mensagem, não prego mais. Olha, a partir de hoje, não me dê, porque eu não prego. Está aqui quem não profetiza mais. Quem não profetiza mais sou eu. Não tem mais negócio de profetizar aqui não. Parei hoje. Estou entregando o ministério hoje. Esse negócio de ser profeta é sem futuro demais. Eu só faço chorar. Aí o texto diz assim, no versículo seguinte: mas eu não posso, vírgula, porque quando a tua palavra vem, ela vem como fogo, e ela começa a queimar dentro dos meus ossos. Osso na Bíblia fala de estrutura. Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Quando eu digo que vou desistir, o Senhor sempre tem uma palavra que abala a minha estrutura e me deixa firme e de pé. Sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? Para dizer: o diabo não vai te desestruturar, porque eu já tomei a tua estrutura. Levante uma das suas mãos para você receber. Coloque a mão no ombro do crente mais cheio de Deus aí do seu lado. Não, com essa cara feia não. Coloque a mão no ombro de alguém aí. Coloque a mão no ombro do crente mais cheio de Deus. Olha dentro dos olhos desse crente e diga: o diabo, fala mais alto aí, diga: o diabo chegou atrasado, porque ele quis embaraçar a tua vida, te desestruturar, te desequilibrar para arrancar da igreja. Só que ele chegou atrasado, porque a tua estrutura já foi tomada pela glória de Deus. Dá para você levantar a mão, abrir a sua boca e dar um grito de glória. A sua estrutura já foi tomada pela glória do Todo-Poderoso. Você não vai parar, não é porque você é bom, é porque a glória de Deus já tomou sua estrutura. Ele já tomou a sua estrutura. Ele já tomou a sua estrutura. Eu vou dizer isso até você dar glória a Deus. Ele já tomou a sua estrutura. Foi laço, foi armadilha, foi emboscada, foi levante do inimigo, foram os pratos do diabo. O diabo ofereceu droga para você voltar para a cachaça, para voltar para a prostituição. Mas sabe por que ele não conseguiu? É porque a tua estrutura já está pronta. E Deus está dizendo: foi eu que te dei estrutura para você estar firme. Ele já tomou a sua estrutura. Ele já tomou a sua estrutura. Ele já tomou a sua estrutura. A sua alma está preparada. Você pode adorar a Deus por 30 segundos. Você pode adorar a Deus por 30 segundos. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Deus por 30 segundos. O Espírito de Deus acabou de me dizer que existem pessoas que chegaram aqui aprisionadas, mas as cadeias acabaram de ser quebradas e você vai sair daqui livre. Tem gente que chegou aqui, paz meus irmãos, mas eu estou sentindo a graça de Deus para liberar essa profecia, que estava a passo de uma depressão, mas o céu lhe trouxe aqui para dizer: o diabo não vai te jogar dentro de um quarto, ele não vai te trancar lá. Você hoje vai sair daqui restaurado. Quem pode glorificar a Deus? Fique de pé que eu vou encerrar.
é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Santo, Você pode adorar ao nome do Senhor. Santo é o Senhor Deus. As cadeias que te prendiam já foram quebradas. Poderoso, As cadeias que te aprisionavam já foram rompidas. Você pode entrar no Santo dos Santos nesta noite adorando ao Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Você não tem a dimensão de como essa pessoa chegou aqui. Eu queria que você segurasse na mão de alguém que está do seu lado e você orasse por essa pessoa agora. Eu não sei se nesse momento você pode orar por essa pessoa que está do seu lado. Porque enquanto você orar por esta pessoa, o nome do Senhor estará sendo glorificado na sua vida e na dela. E eu quero orar por você, porque Deus conhece a tua estrutura. E Ele está dizendo para você: eu hoje estou firmando os teus passos. Eu hoje estou te arraigando na minha casa. Eu estou te amarrando no meu altar. Você é minha e vai permanecer firme na minha presença. Segure na mão dessa pessoa, vou orar por nós. Pai querido e eterno, os teus filhos vieram à tua casa nessa noite. Eles não vieram porque era mais um culto. Eles não vieram porque era mais uma festa. Eles vieram porque foi o Senhor que trouxe. E o Senhor trouxe com uma finalidade. O Senhor trouxe com um objetivo. O teu objetivo não foi outro a não ser revestir os meus irmãos de autoridade, revestir os meus irmãos de poder, enchê-los da tua presença e da tua glória. E eu não aceito que ninguém saia daqui sem receber a tua presença. Eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo, nosso Consolador, abrace os meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que eles sintam a presença do Senhor que está aqui entre nós. Que eles sejam renovados na sua alma e no seu espírito. E que nunca mais eles sintam o desejo da desistência. Pai, que o Senhor lhes dê uma estrutura espiritual forte. Que o Senhor firme os teus filhos. Coloque como muro de fogo, como coluna de bronze, como coluna de ferro. E que eles permaneçam firmes na sua casa.
Pai, eu te peço agora que os meus irmãos sejam renovados para a glória do seu nome. Agora abrace alguém que está do seu lado, libere uma profecia de Deus para esta pessoa. Diga: você nunca mais será o mesmo, porque Deus está te estruturando aqui nesta noite. Quem recebe esta palavra, abra a boca e diga alguma coisa. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Deus. Crente de boca fechada não sente a presença de Deus, mas quem abre a boca recebe. Quem abre a boca é cheio. Quem abre a boca é renovado. Quem abre a boca recebe dons. Abra a boca para adorar. Olhe para mim. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Levante a sua mão para eu lhe conhecer. Alguém não evangélico? Tem a mão? Tem alguém afastado do evangelho? Afastado? Temos uma jovem ali. Tem mais alguém afastado do evangelho? Sim ou não? Mais alguém afastado? A senhora está afastada? Não. Tem mais alguém? Só tem essa jovem? Minha filha, olhe para mim. Nós não estamos aqui por outra razão. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. E Cristo hoje quer ser glorificado na sua vida. Nenhuma obra que meu Deus começa, Ele fica sem terminar. O homem começa e não termina. Deus, Ele começa e toda obra que Ele começa, Ele termina. E Ele está me autorizando a dizer isso para você. Eu quero completar a obra que eu comecei na sua vida. Eu não estou lhe chamando para voltar para a igreja. Escute isso aqui e nunca mais esqueça disso. Eu não estou te chamando para voltar para a igreja. Sabe por quê? Tem gente que volta para a igreja, mas não volta para Deus. Eu estou lhe convidando para voltar para Jesus, porque hoje Ele quer completar a obra que Ele começou na sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui à frente que eu vou orar por você. Vem se reconciliar com Jesus. Vem se reconciliar com Jesus agora. Não perca essa oportunidade que os céus estão lhe concedendo. Não estou fazendo isso para deixar constrangida, mas eu estou lhe convidando porque essa é a minha tarefa. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, venha. Mas se você não quiser, a gente vai continuar orando por você. Tem alguém afastado nessa noite que quer se reconciliar? Não temos? Se não temos, que Deus lhe conceda outra oportunidade, minha filha. Mas levante uma das suas mãos que eu vou devolver a quem é de direito agora. Levante uma das suas mãos. Eu não quero crer. Eu não quero crer. Ouça isso. Eu não quero crer que você vai sair daqui como uma presa fácil para o inimigo. Eu não quero crer que você vai sair daqui sem usar as ferramentas que Deus lhe deu. Eu não quero crer que você vai sair daqui com esse desânimo, essa falta de estrutura espiritual, que você chegou aqui porque Deus está lhe dando equilíbrio e lhe dando estrutura. Mas eu quero crer que você vai sair daqui sedento por fazer a vontade de Deus, sedento para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero lhe pedir encarecidamente que você encontre alguém que está do seu lado, dê um abraço dessa pessoa e diga: a partir de hoje você vai usar as ferramentas que os céus lhe deram aqui nesta noite. Fala para no mínimo 3 pessoas. Diga: a partir de hoje você vai ser o maior instrumento de Deus na tua casa. Você vai ser um instrumento de Deus na tua igreja. E o nome do
do Senhor vai ser glorificado.